Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Gabriela Fernanda, tá? E aqui eu compartilho conteúdos valiosos para a sua preparação nas disciplinas de português e de redação, tá? Hoje nós vamos falar de redação. Nós vamos falar da competência, que é a competência mais temida pelos alunos, certo? Você sabe qual é essa competência? Você não sabe qual é essa competência? Eu te digo agora. É a competência 1, certo? A competência 1 da redação do Enem, certo? Então, vamos lá. Quer passar não? Agora passou. Bem, antes de começarmos a aula, eu peço a você que me siga lá no meu Instagram, tá? Meu Instagram, que é a professora Gabriela Fernanda. Me ajude a bater a minha meta de 1.000 inscritos no canal, tá? E me siga também lá na minha nova rede social, que é o TikTok. Lá também tem muito conteúdo, tá? Para você se desenvolver em redação em língua portuguesa. Tudo bem? Vamos lá. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é compreender a competência 1. Tudo bem? Compreender a competência 1. Então, você vai sair daqui sabendo o que é que você precisa fazer para se desenvolver na competência 1 e obter excelentes resultados aí na sua redação do Enem. Ou também em concursos públicos, certo? Competência 1. Qual é a competência 1? O que ela me pede, certo? A competência 1, ela avalia o domínio que os participantes apresentam em seus textos quanto à modalidade da escrita formal da língua portuguesa, certo? Então, competência 1, escrita formal da língua portuguesa. Aí eu respondo para você um questionamento que sempre me fazem. Qual é não? Eu posso estar utilizando a linguagem neutra na redação? Eu respondo para você que não, porque você vai ser penalizado na competência 1, certo? Porque, justamente, a competência 1, ela quer o quê? A escrita, modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Tudo bem? Seguindo. Bora lá falar sobre a competência 1, tá? A competência 1. A competência 1, ela exige, como eu falei para você anteriormente, a escrita formal da língua portuguesa, tá? E essa escrita formal da língua portuguesa, ela tem que estar o quê? Dentro da tipologia dissertativo-argumentativa, certo? E, logicamente, as suas características. Eu preciso de uma tese, eu preciso dos desenvolvimentos com os argumentos, certo? Da conclusão, tudo bem? Então, essa competência, ela é uma das competências que mais penalizam os estudantes. Por quê? Porque ela exige desses estudantes o domínio das regras gramaticais e a capacidade de construir uma sintaxe bem elaborada, tá? Privilegiando o uso das inversões e dos períodos intercalados. Tudo isso para quê? Para garantir a fluidez do texto, garantir a fluidez da leitura, certo? Então, assuntos como concordância, crase, regência, pontuação, colocação pronominal, flexão de nomes e verbos, convenções de escrita, que são ortografia, acentuação e também precisão vocabular, são sempre referências linguísticas, tá? Para o estudo da competência 1. Como eu falei anteriormente, a competência 1, ela é dividida em construção sintática. Então, a construção sintática é quando eu tenho as orações e os períodos. E esses períodos estão o quê? Esses períodos precisam estar completos no texto, tudo bem? Para que tudo isso? Para garantir a fluidez da leitura, certo? Dentro da competência 1,
nós temos dois conceitos importantíssimos para a gente saber. E quais são esses conceitos? O primeiro conceito é o truncamento e a justaposição. Você já ouviu falar sobre truncamento e justaposição? No próximo slide, nós vamos aprender na prática o que é o truncamento, que é a justaposição, e também os seus conceitos. Desvios. Desvios, que são as convenções de escrita, gramaticais, escolha de registro e escolha vocabular. Construção sintática. Construção sintática. O que é o truncamento? O truncamento de períodos ele ocorre quando o participante ele elabora uma construção em que há separação. Primeiro, entre uma oração principal e uma oração subordinada. Segundo, entre duas orações coordenadas. Terceiro, entre elementos de uma única oração que deveriam pertencer a um único período, mas foram repartidos em períodos ou frases, certo? Então, é importante você gravar esse conceito do que é o truncamento, tudo bem? Justaposição. Quando o participante ele insere dentro do mesmo período construções que deveriam ser independentes, certo? Então, vamos lá. Truncamento. Truncamento, novamente, o conceito. O que é o truncamento? O truncamento de períodos ele ocorre quando o participante elabora uma construção em que há separação entre uma oração principal e uma oração subordinada, entre duas orações coordenadas e elementos de uma única oração que deveriam pertencer a um único período, mas foram repartidos em períodos ou frases. Como assim? Vamos lá para o exemplo. Aqui eu tenho o exemplo de uma redação do aluno. Bem, é assim. Diante desse problema, é possível notar que nossa sociedade não tem empatia com o próximo e possui desconhecimento do que são doenças mentais, pois indicar que alguém tem frescura emocional é não se colocar no lugar de não se sabe o que o indivíduo passou para estar mentalmente fragilizado. Beleza. Aqui eu tenho esse pois, tá? E antes do pois eu tenho o quê? Esse ponto, tá? Então, aqui ocorreu um truncamento. Por quê? Nesse caso aqui, eu precisaria estar colocando o quê? A vírgula, tudo bem? Por quê? Eu tenho aqui uma oração coordenada, sintética e explicativa, tudo bem? Então, aqui eu preciso tirar esse ponto e colocar a vírgula. Justaposição. Quando o participante ele insere dentro de um mesmo período construções que deveriam ser independentes, certo? Então, a justaposição é quando eu tenho aqui, ó, como nesse exemplo, ele não finalizou o que ele deveria finalizar com o ponto final. Ele veio colocando as orações uma ao lado da outra, tá? E essas orações deveriam ser o quê? Separadas por ponto final. Aí ocorreu um caso de quê? De justaposição. Rapidinho aqui para falar para vocês que está na descrição do vídeo o cronograma Enem. E o que tem no cronograma Enem? Tem horário semanal, planner anual, espaço para anotações e, logicamente, todos os assuntos que são importantes para você estar estudando para se dar bem aí no Enem. Além disso, tem 2 bônus. O primeiro bônus é um e-book de como estudar para o Enem, tá? Um e-book muito importante porque lá tem diversos conteúdos e diversas técnicas para você aprender a estudar e não perder o seu tempo, né? Que tempo, a gente sabe que tempo é valioso e tempo também não volta. Eu tenho o cronograma Enem, o e-book de como estudar para o Enem e o segundo bônus é a revista das profissões. A revista das profissões tem diversas profissões que você vai estar escolhendo para você dar um tiro certo e acertar aí na sua profissão. E como eu disse anteriormente, não perder tempo, porque tempo é valioso e não volta, tudo bem? Aqui eu tenho o meu Instagram, para você me seguir lá, não esquecer de me seguir. E um depoimento, né, de quem comprou o cronograma, tá? Que foi a Adrian, tudo bem? Então, vamos seguir. Desvios. Os desvios, tá? Temos desvio de convenções de escrita, gramaticais, escolha de registro e escolha vocabular. Convenções de escrita, acentuação, ortografia, uso do hífen, emprego
das letras minúsculas e maiúsculas, além de separação silábica, que é voltada ao texto, que é a translineação. Gramaticais: regência verbal, regência nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego dos pronomes e crase. Pouca coisa, né? Escolha de registro: adequação à modalidade escrita formal, isto é, ausência de uso de registro informal e de marca de oralidade, tá? Escolha vocabular. Escolha vocabular é o emprego do vocabulário preciso, o que significa que as palavras selecionadas foram usadas em seu sentido correto. Tudo bem? Então, tudo isso aqui são os desvios. Convenções de escrita, aí a gente vai falar um pouco de acentuação, certo? Eu tenho aqui nessa redação várias palavras que não estão acentuadas corretamente, ou estão acentuadas duas vezes, né? Eu tenho aqui: o cinema é responsável por parte da informação transmitida hoje, tanto televisiva como cinematográfica, além de ser uma ótima forma de fazer. Porém, famílias de baixa renda, tarará, tarará. Nesse exemplo, há 4 palavras. Então, eu tenho aqui a palavra cinematográfica, além ótimas famílias, que devem ser consideradas como desvios pela falta de acento. Tudo bem? Prosseguindo. Ortografia, tá? Aqui eu tenho convenções de escrita e ortografia. Nesse texto está dizendo assim: na vida do teatro há muito história, tá? Então, tem diversas palavras que estão escritas da maneira incorreta, né? Por quê? O que é a ortografia? Orto quer dizer correto e grafia quer dizer escrita. Então, a ortografia é a escrita correta das palavras. Vou falar aqui para vocês desse primeiro A. Na vida do teatro. Esse A aqui é o A, ele quis dizer que era o A do verbo haver, tá? Que no caso aqui, ó, que pode ser substituído por existir. Mas aqui é o A com H e o acento. Na vida do teatro, existe muito história, tudo bem? Então, aí eu tenho diversas palavras aqui que foram escritas de forma incorreta. E esse aluno vai perder a pontuação, né? Logicamente na ortografia, logicamente na competência 1. Hífen, translineação. De acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição Federal prevê o direito a todo cidadão ao bem-estar. Nesse caso aqui, bem-estar deveria ter o hífen aí, tá? Só que não tem. Ele vai perder pontos na competência 1. E para finalizar, a gente vai falar aqui também de translineação, tá? Eu tenho aqui esse texto que, no final da linha, ele colocou aqui um dígrafo. E quando eu tenho o dígrafo, eu preciso separar. Então, esse S é um S para cá e um S para cá, tá? Esse dígrafo precisa ser separado, no primeiro exemplo. No segundo exemplo, ele está dizendo assim: a palavra filhos não estando presentes. No caso, esse N que está aqui deveria estar bem aqui, tá? Estando. Esse N deveria estar aqui, nessa linha aqui de cima. Então, todas essas situações, o aluno ele vai estar perdendo pontos na competência 1. Eu espero que você não cometa esses erros, porque agora você já sabe o que você não pode fazer, né, para você aí aumentar a sua nota na competência 1. É difícil, mas não é impossível, tá? Eu espero ter ajudado você, né, com essa aula, tá? E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, professora Gabriela Fernanda, tá? E deixar o seu like aqui nesse vídeo. E, além disso, compartilhar, né, esse vídeo com outros
alunos, com os seus colegas que também estão estudando para o Enem. Até breve.